Eu acho que é um pouco disso. É mais a história de um ser humano do que a história de uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que é uma coisa que eu até falo no final do filme, né? Que a deficiência ela é só mais uma das minhas características. Ela faz parte de quem eu sou. E eu acho que é isso. O filme é isso um pouco. Assim como ser alto, ser baixo, ter cabelo louro, ter cabelo ruivo, Exatamente, sabe? né? Apenas mais. Eu encaro a deficiência assim, né? É apenas mais uma particularidade. Ela não me define. Não me define, exatamente. Não me define. Eu não sou a minha deficiência. Eu sou muito mais. E antes disso, eu sou muito mais pessoa, sou muito mais gente, sou muito mais ser humano do que um amontoado de nomenclaturas do CID-10. Sim, Né? exatamente. Agora que a gente já falou bastante do primeiro, isso era uma coisa que eu não sabia, né? Que teve o primeiro, o curta e o longa. Eu achei que o curta tinha virado longa, né? E foram processos que eu entendi distintos. Foi isso? Sim. Um processo distinto. Então, na verdade, você tem um curta e 2 longas já. É isso? Eu dirigi 4 curtas antes de fazer o Meu Leão. Um que foi o meu primeiro, que foi o meu projeto de conclusão da faculdade, né, da PUC, que se chama Tembalaí, que é um filme sobre rave. Depois teve o Luiz Guia, que foi o meu projeto de conclusão da pós-documentário na FGV. Depois teve o Como Seria, que é esse que seria a origem do Meu Nome é Daniel. E entre Como Seria e o Meu Nome é Daniel, tem um outro curso chamado Pela Estrada Fora, em que eu fiz é um filme sobre a maior viagem de ônibus do mundo, que era na época de São Paulo até Lima, no Peru. E eu fiz essa viagem e da viagem saiu esse filme. Aí tem o longa, né? Tem o Meu Nome é Daniel e agora vai ter, né? Ele ainda não existe como filme, né? Ele está sendo feito, que é o Acessibilidade. Que é um grande, né? O assunto, para mim, por isso que eu te convidei, né? Porque eu queria que você falasse um pouco de onde é que veio essa ideia de você fazer o acessibilidade, né? Porque a deficiência e a sexualidade são duas coisas que não se comungam, né? Não se conjugam, né? São duas coisas muito são tabus, né? O Sim. tabu tá ali, o sexo e deficiência são duas coisas. Eu digo lá na minha primeira entrevista que a primeira coisa que um andante, ou que, entre aspas, e bem entre aspas, um normal, pensa quando vê um deficiente é: coitado, ele não faz sexo. É a primeira coisa que deve vir na cabeça deles. Não tem namorada, não faz sexo, não vai procriar, não vai casar, não vai, enfim, né? Quando isso está muito longe de ser verdade, né? Exato. Seja de que deficiência a gente esteja falando, né? Claro que tem algumas deficiências em que a sociedade cerceia mais os direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, agora que está se falando de pessoas com síndrome de Down casar, né? E até ter filhos. Mas nossa, isso há 10 anos, nem um tão passado tão distante, isso há 10 anos atrás era inconcebível. Sim. Né? Casar, morar junto, formar uma família, isso era inconcebível. Sim. Né? Então, assim, são tabus. E aí você aparece com essa ideia, né, de fazer o Acessibilidade, que é um filme
que me corrija se eu estiver errado, fala exatamente de outras formas de desejo da pessoa com deficiência. Ou seja, que essa pessoa com deficiência pode ser um sadomasoquista, pode ser um voyeurista, pode ser um podólatra, pode ser pode ter N formas de desejo diferentes, e diria a psicologia desviantes, mas aí eu não concordo com a psicologia, né? E aí você vai buscar, nesse universo da sexualidade, a diferença da diferença. E aí, como é que você pensou nisso? Então, o acessibilidade, a ideia dele surgiu durante a montagem do Meu Nome é Daniel. O Meu Nome é Daniel tem uma sequência em que eu falo sobre as minhas descobertas afetivas e sexuais. E aí, durante esses papos, né, lá para escrever, né, essa narração, né, eu e o Vinícius Nascimento, que foi o cara que editou o filme comigo, meu amigo, a gente começou a falar sobre isso. E aí, na época, surgiu todo ano tem, na verdade, um edital do Futuro para a produção de documentários. Se chama Doc Futuro. Produção de documentários para televisão, de 52 minutos, mais ou menos. E aí eu falei, cara, vamos entrevistar o Kaká, que é um outro amigo meu que tem paralisia cerebral. Eu conheço o Kaká porque eu conheci o Kaká numa peça de teatro que a gente trabalhou juntos. Ele era o ator, eu fiz alguns vídeos que eram exibidos durante essa peça. E sabia de algumas histórias super engraçadas do Kaká, né? E aí falei, cara, vamos testar o Kaká e editar um teaserzinho e botar no Doc Futuro. E a gente fez isso. A gente gravou com o Kaká uma entrevista, sei lá, de 1h30, 2 horas. Aí editamos, esse Vinícius editou, editamos, né? Esse teaser. Inscrevemos, fomos finalistas do Doc Futura, mas não ganhamos. E aí ficou aquela sementinha ali. Isso foi em 2017. Em 2018, a produtora tinha um dinheiro que estava meio parado, aí eu falei, sabe uma coisa, vamos gravar mais entrevista para acessibilidade. E aí a gente pegou esse dinheiro, gravamos outras entrevistas para esse filme. Enfia os dedos. Ah, é claro, enfia os dedos. Melhor, pena. Mais sugestivo. Foi uma coisa mais de amigos e amigos de amigos. A gente fez entrevistas no Rio, em São Paulo. 15 pessoas contando o Kaká. Eu acabei de fazer um mês de trabalho com o Vinícius, olhando essas entrevistas que a gente tinha feito em 2018. Dessas 15, a gente acha que pode usar de alguma maneira 13 delas, mas eu acho que não vão estar as 13 no filme, até porque a gente vai gravar mais entrevistas, provavelmente agora entre março e abril a gente vai gravar mais umas 10 ou 15 pessoas. E aí o filme é muito para dizer que a gente transa, para tentar levantar um debate sobre o que é ser normal, que corpos são esses, como somos vistos, né?
é, como é que é a coisa da sexualidade para um cara que é paraplégico, para um outro que tem sequela de pólio, para outra mulher que é cega, para mulher, para mulher trans que tem uma deficiência física. Então o filme é para dar conta disso, né? Para falar que temos, né, que desejamos, também somos desejados, gostamos de coisas variadas. Eu, por acaso, sou um homem cis hétero, mas esse amigo meu, por exemplo, o Kaká, ele tem paralisia cerebral e ele é gay. E ele usa uma cadeira de rodas motorizada. E ele conta que na época que ele começou a falar para as pessoas próximas, ou não tão próximas, que ele era gay, ele disse que a piedade aumentava, né? Que a piedade que era insuportável aumentava ainda mais. E aí tem uma frase dele que é ótima, que as pessoas perguntavam para ele, mas cheio de menina tão bonita, né? E aí ele fala exatamente desse jeito. Eu falei, vem cá, ô, criatura, mas não existem homens lindíssimos também, né? O Kaká é muito engraçado, ele tem um senso de humor muito peculiar. Aí também tem o André, que é um cara que é paraplégico, ele sofreu um acidente de moto, ficou paraplégico. Ele tem ereção, mas é uma ereção reflexa. E ele diz que basicamente hoje a ereção que ele tem é para dar prazer para a mulher, porque ele não sente nada. E ele fala que o que dá tesão nele hoje é quando alguém lambe o mamilo dele, ou, usando as palavras dele, quando ele chupa uma buceta. Então, o filme é isso. O filme vai ter essas palavras mesmo, que a gente acha que é importante ter isso também. Desmistificar, né? Desmistificar. Desmistificar. E tem também a Estela, que é uma mulher, uma artista de São Paulo, que diz que ela foi casada durante um tempo com um cara, e a primeira coisa que as pessoas falavam era, mas por que que o fulano tá com ela? Né? Uhum. E depois de um tempo essa coisa se inverteu e aí passou a ser, nossa, o fulano deve ser demais, porque ele tá com ela. Uhum. Vai fazer 6 anos, agora em março, que eu tô com a Dani, e volta e meia a gente chega em lugares e as pessoas acham que ela é minha amiga, Tua irmã. que ela é minha irmã, e a gente não tem nada a ver fisicamente um com o outro para ela ser minha irmã. Ou que ela está me ajudando por caridade, né? Porque, né, só uma pessoa muito boa mesmo para poder ficar com uma pessoa com deficiência. Há alguns anos atrás, uma garota que eu estava saindo disse que uma amiga perguntou para ela se ela estava ficando comigo por pena. Um outro personagem, o Dudé, ele é um cantor, um músico lá em São Paulo. Ele não tem, ele por uma condição genética nasceu sem os 2 braços. Além daquela história que ele conta,
que é engraçadíssima, né? Que ele e uma amiga chamaram uma auxiliar de enfermagem para ajudar eles a tirarem a roupa antes de transar e colocar a roupa depois de transar. Ele conta que uma vez chegou na casa da namorada ou da garota que ele estava saindo e a mãe da garota chamou ele no canto e perguntou: você tem ereção?